Olá, olá, aprendiz! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo certo por aí? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como se manter focado estudando, mas não é um vídeo como outro qualquer, porque você vai entender o que é de fato se manter focado estudando. Para um adulto é diferente do que para uma criança. O foco para o adulto ele se divide em 3 pilares. O primeiro deles, uma pessoa que é focada nos estudos, ela está estudando de forma frequente, então o tempo está passando e ele está conseguindo manter uma constância em relação a tempo e momento de estudos, nem que seja 1 hora por dia. Eu sempre falo para vocês, 1 hora por dia de estudos com um bom método de estudos já está valendo a pena. Então, um adulto que tem que conciliar várias áreas da vida, ele precisa manter ainda a constância de estudos. O foco tem a ver com isso, constância. Segundo pilar relacionado ao foco, concentração no momento dos estudos. Então, a concentração ela se divide em 3 períodos. A concentração para você iniciar a estudar, a concentração para você permanecer estudando enquanto você, depois que passou ali meia hora de estudos, você permanece concentrado ou não, e a concentração a depender da habilidade que você precisa construir em relação àquele conteúdo, né? Tem conteúdos que têm níveis de conhecimento mais difíceis de serem alcançados, tem conteúdos que precisam de uma concentração diferenciada, e é interessante a gente ter essa consciência porque a depender do nível de concentração que você precisa para executar determinada tarefa dentro dos seus estudos, você pode ser estratégico ao organizar tarefas mais difíceis para os momentos em que você está com mais energia, aí no início do dia, e ser estratégico para colocar momentos de estudos que sejam dentro da prática ali, sejam mais envolventes mesmo. Por exemplo, depois do almoço, você não vai colocar para ler um livro de filosofia super difícil, porque provavelmente você vai estar meio pesado ali fazendo a digestão, muita gente tem muito sono pós-almoço, então você tem que ser estratégico ao organizar os seus períodos de concentração também. E o terceiro ponto em relação ao foco nos estudos é justamente a forma como você enxerga aquele estudo. Qual é a finalidade daquele estudo na sua vida? Como adultos, a gente não faz nada que não tenha uma finalidade muito clara, uma visão irresistível de onde a gente quer chegar por meio daquele tempo gasto. Então, se hoje você estuda para um fim profissional, você tem um objetivo muito claro com aquele estudo que está relacionado ao seu reconhecimento profissional, à sua qualidade de vida, porque você vai ganhar mais dinheiro. É claro essa finalidade para você, e isso faz com que você tenha um motivo, uma motivação para se manter focado nos estudos, certo? Agora, você também pode estar estudando para te ajudar como pessoa, e que ótimo que você esteja fazendo isso, né? Afinal, o nosso profissional corresponde a no máximo 1/3 da nossa vida, e o resto é o pessoal, ou seja, o resto são os nossos relacionamentos externos e internos também. E aí a gente entra tanto com aquelas 3 famosas áreas da vida, corpo, alma e espírito, como também com a ideia dos nossos relacionamentos que estão envolvidos dentro da alma, né? Os nossos relacionamentos externos com pessoas, o nosso casamento, a educação que a gente dá para os nossos filhos. Tudo isso, corpo, alma e espírito, precisam de estudos para que a gente consiga aprender a lidar com as dificuldades naturais de todos os processos, ok? Então, o estudo, ele é para você estudar com constância, ele é focado na ideia de concentração, e também ele é para você ter uma finalidade, um motivo para estudar todos os dias, certo? Com esses 3 pilares alinhados, vamos ao passo a passo de como ficar mais focado nos estudos de fato. Primeiro ponto é a mentalidade. Então, ainda existem muitas pessoas que não entenderam que vão ter que estudar para o resto da vida. Existem muitas pessoas, e eu já fui uma delas, que pensava assim:
tô louca para sair da escola, tô louca para sair da faculdade para nunca mais ter que estudar. Seja porque a nossa expectativa de vida ativa aumentou em consideração às gerações anteriores. Então hoje facilmente uma pessoa de 70 anos consegue continuar trabalhando quase da mesma forma que trabalhava aos 40, tá? A nossa expectativa de vida aumentou. Aliás, eu acho extremamente perigoso uma pessoa que tá louca para aposentar e quando aposenta fica 100% parada, porque a cabeça para de funcionar na velocidade da luz à medida em que você não estuda, à medida que você não coloca ela em operação, e também o corpo, né? São muitas mudanças assim bruscas. Eu vejo muitos velhinhos, muitos idosos que já perderam o sentido ali naquela existência há muito tempo, justamente porque não contribuem socialmente com nada. E o trabalho é uma contribuição social. Portanto, é bom que a nossa expectativa de vida ativa tenha aumentado. E é bom que você não seja mais um que tá louco para aposentar. E sim uma pessoa que entende que eu, por exemplo, eu quero trabalhar pro resto da minha vida. Enquanto eu puder trabalhar, enquanto eu puder contribuir socialmente com o meu trabalho, eu farei isso. Aconteceu alguma coisa, algum tipo de... Deus me livre, algum tipo de doença, alguma coisa assim, eu tive que diminuir o ritmo, eu tive que parar de trabalhar. Então foi por uma causa específica, mas se eu continuar saudável, eu não penso zero em me aposentar. Eu quero estar sempre contribuindo socialmente, porque me sentir útil, segundo a psicologia, é um dos objetivos do ser humano. Ser útil, ser competente, contribuir socialmente. É isso que nos faz indivíduos, tá? Então, a nossa vida, ela pode sim perder muito a razão da sua existência quando você deixa de contribuir, ok? Beleza, expectativa de vida aumentou. Além disso, por que temos que continuar estudando todos os dias? Porque o mundo, as atualizações do mundo hoje, elas são muito mais rápidas do que foram antigamente. Então, as atualizações da internet, o mundo globalizado, a forma como hoje é A e amanhã o A já se transforma em B, se você não está estudando de forma constante, você vai perder essas atualizações e você, não é que você está parado na vida, você está andando de fato para trás, ok? Então, não estudar, não se atualizar dentro da sua profissão é andar para trás, não existe essa possibilidade. E eu, agora gravidinha, né? Eu descobri isso da pior maneira possível, porque eu procurando obstetra aqui, que é uma cidade que eu mudei com o meu marido, eu não morava aqui, então não tinha médico de nada. E eu percebi isso, tinha aqueles médicos mais velhos que tinham muitas ideias que já estavam ultrapassadas, até de senso comum, assim, eu que sabia muito pouca coisa, agora eu sei muita coisa porque eu fui atrás, estudei, quis entender o que era a maternidade, o que era o parto, o que era de fato o que eu ia viver ali, o que eu vou viver daqui a alguns dias. Mas eu percebi que existiam muitos médicos com uma visão de que, por exemplo, exercício físico, academia para grávida, não podia. Da onde que vem isso? Porque, assim, os artigos científicos hoje, eles falam, não existe nenhum outro assunto que não entre em controvérsia como a importância do exercício físico. Inclusive, a importância do exercício físico de musculação, porque ele é o único que de fato fortalece os seus músculos. Então, eu sou uma pessoa que desde criança eu tenho muita dor, tenho muitas dores nos ossos, a minha família toda é normal, é genético essa dor que muitos sentem, por causa de osteoporose, fibromialgia, tem tudo na família. E eu tenho essa dor desde criança eu me lembro de ter dor na coluna. Imagina se eu não estivesse treinando agora para aguentar a Cecília com 2 quilos e mais são 9 quilos a mais, né? A barriga pesa pra caramba. Imagina se eu não tivesse fortalecido de fato a minha lombar. Portanto, é preciso estar se atualizando, porque a academia, com seus devidos cuidados, enfim,
com algumas adaptações, alguns exercícios eu tirei, eu não fiz técnicas que eu fazia antes, porque a ideia não é aumentar os meus músculos, mas sim me manter fortalecida, me manter ativa, que vai me ajudar até na hora do parto. Se você tem um médico que não está estudando e entendendo sobre isso, aí realmente ele vai ficando para trás, ele vai tendo essa visão old school do que está acontecendo no momento. E isso pode até ser prejudicial para as pacientes dele, bem provável que seja, tá? Então, primeiro ponto é a mentalidade no sentido de que, seja pela expectativa de vida ser maior, seja porque as atualizações são muito rápidas, nós precisamos estar sempre estudando. Dei exemplos aqui profissionais, mas no pessoal o buraco é ainda mais embaixo. Se você não estuda sobre relacionamento, se você não estuda sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia, sobre espiritualidade, se você não vive a espiritualidade, uma religião, saiba que o estresse, a depressão que está aí sobrevoando todos nós, todos os dias, eles vão te pegar. Eu não tenho o menor escrúpulo, eu não tenho o menor medo de falar isso e estar errando. O estresse está aí, a sociedade está hiper estressada, a depressão está cada vez pior. Por quê? Por causa das redes sociais. Você pega a rede social e você fala, meu Deus, essa pessoa é mais nova que eu, saiu de um lugar pior que o meu e tá conseguindo coisas que eu não consigo, ou seja, você se compara muito por conta das redes sociais. E se você não tem base pessoal para aguentar as comparações forjadas pelas redes sociais, você vai travar emocionalmente. Travou emocionalmente, meu bem, é mais difícil do que quando você trava uma coluna. Porque a coluna você consegue ajustar. O emocional é extremamente subjetivo e a luta é muito grande para você conseguir ajustar. Portanto, estudar para o pessoal e para o profissional é algo que precisa estar incrustado. Existe essa palavra? É algo que precisa ser a sua essência, ser a sua identidade. Ok? Então, mentalidade de que você vai estudar para o resto da vida, que não existe outra opção. Eu falo sempre isso em relação ao acordar cedo. Mari, como você consegue acordar cedo há mais de 5 anos sem parar? Simplesmente porque não existe a opção de não acordar cedo, ponto. Não me dei a opção, eu acordo cedo. Simples assim. Não existe uma decisão a ser tomada. Todos os dias o despertador vai tocar e eu vou levantar. Perfeito! Próximo ponto para se manter focado nos estudos, agora mais relacionado a um método de estudos. A concentração na hora dos estudos, ela é importante e necessária quando você tem um passo a passo. Vou explicar. Sentei para estudar. Mas sentei aqui para estudar, não sei por onde começar, não tenho um planejamento, não tenho um passo a passo de estudos que me leve à retenção do conteúdo e, portanto, eu tô aqui perdida, eu não sei se o que eu vou fazer nesse próximo momento é realmente eficaz e vai me trazer resultados no curto, médio e longo prazo. E aí eu simplesmente me sinto tão desconfortável com isso que eu vou procrastinar, famosa palavra procrastinação, vou pegar meu celular e vou me distrair ali daquele meu desconforto, daquela ansiedade gerada por não estar conseguindo estudar, certo? Isso acontece com você por aí? Acontece porque você não tem um método de estudos. Se você ainda não conhece o seu método de estudos, que é o nosso curso online sobre como estudar e também a parte do planejamento para você conseguir sentar e estudar sabendo o que precisa ser feito, e mais do que isso, tendo consciência de cada passo que leva à retenção do conteúdo, que segue as fases do aprendizado e, portanto, você vai conseguir ter técnicas para se concentrar, técnicas para memorizar o que você estuda, e essas técnicas precisam ser uma vez aprendidas, depois colocadas em prática para que você consiga num terceiro momento
fluir dentro dos seus estudos, fluir concentração, fluir foco, fluir resultados. Então, aprender não é algo que cai do céu, não é intuitivo. Você precisa ter um passo a passo, você precisa aprender a aprender. E desde sempre existiram muitos estudos focados nessa ideia do que a gente chama de pedagogia para criança e andragogia para o adulto. Como uma pessoa aprende, como o cérebro de uma pessoa funciona quando ela está aprendendo. Existem muitos estudos sobre isso. O problema é que esses estudos existem ali num lugar em que não é repassado pra gente. A gente passou mais de 20 anos entre escola, faculdade, mas nunca ninguém nos ensinou a aprender até agora. Até você entrar no seu método de estudos, eu vou deixar o link aqui na descrição e você, de uma vez por todas, aprender a aprender, ok? Próximo ponto que também tem a ver com concentração nos estudos, envolvimento. Se você não se envolve com os seus estudos, significa que você faz um estudo passivo. Você está ali recebendo um monte de informação, mas aquelas informações estão meio vagas, não querem dizer muita coisa e elas vão passar desapercebidas. Quando você se der conta, você vai estar pensando na morte da bezerra e não está estudando de fato. Portanto, a parte do envolvimento, do estudo ativo, de você sentir aquele estudo conforme a finalidade de onde você quer chegar, conforme os resultados que você precisa, é parte importante que garante o foco nos estudos, ok? E por último, não destrua o seu corpo e a sua mente. Não sei se você já percebeu, mas para estudar bem, você precisa de um corpo forte e de uma mente, de um cérebro forte. A sua maior ferramenta de estudo se chama seu cérebro. Se ele não está funcionando da forma como deveria, se as reações químicas que acontecem ali para que o aprendizado se concretize não estiverem existindo, funcionando da forma como deveria, significa que você não está ajudando o seu estudo a ser focado e trazer, portanto, resultados. Ou seja, cuidar do seu corpo no sentido de estar saudável, alimentação saudável, exercício físico e sono, esses três, né, são os pilares: alimentação, exercício físico e sono, significa que você está atrapalhando o processo. Você está pegando as ferramentas necessárias para você estudar, que são o seu corpo e o seu cérebro, e está negligenciando elas. Está falando assim, ó, essas ferramentas aqui podem ficar sujas, podem ficar enferrujadas, que eu vou continuar tendo o mesmo resultado dentro do meu trabalho. Não vou. Você precisa de boas ferramentas para chegar ao melhor resultado. Então, não negligencia, que eu coloquei uma palavra forte, né? Não destrua o seu corpo e o seu cérebro, porque senão é impossível manter o foco nos estudos. Lembra que foco está muito relacionado ao resultado. Então, uma pessoa só consegue continuar com o foco ali todos os dias se ela enxerga resultados. Se ela não está enxergando resultados, significa que ela vai desanimando no processo, ela vai perdendo o foco. Fez sentido pra você? Me conta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar com a galera para que a gente possa chegar muito longe. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo.